Folha. E aí ele revisita toda a questão da crítica do Deleuze, do Guattari, falando essa coisa de que os psicanalistas são pares, e a chamada era muito contundente, assim, era, bom, os psicanalistas significam o inconsciente sempre da mesma forma, fazendo uma referência à subjetividade edípica e coisas assim. Eu queria saber se tem no Lacan alguma coisa já que são elementos para rebater um pouco essa crítica, porque às vezes me dá a impressão de que eles não leram, ou de que eles não estão falando do último Lacan, porque eles situam muito nessa questão, a subjetividade edípica, e uns falam mais disso, enfim. Mas tem, eu acho que é isso, a gente vai se informando dessa crítica que é muito retumbante que eles fazem, e aí fica um certo desconforto, assim, para sustentar a presença da psicanálise. Legal a pergunta, e que eu, na minha opinião, tá? O que eu acho que falta hoje nesse debate Deleuze-Lacan, Deleuze e a psicanálise, é quase como um acompanhamento de roteiro, né? Porque o Lacan discutiu com o Deleuze, o Lacan leu Diferença e Repetição, Lacan leu Lógica e Sentido, Lacan sofreu os efeitos de maio de 68, não necessariamente sofreu, mas enfim, esteve lá. O Antiédipo, né, que é o livro que inspira essa crítica maior que você está recuperando, é um texto de 72, e ele não me parece um texto desinformado do Lacan. Até porque um dos melhores comentários, não sei o que você acha que ele chama isso, um dos melhores comentários que se tem sobre o estruturalismo do Lacan foi escrito pelo Deleuze, em um texto chamado Em que se pode reconhecer o estruturalismo. O Deleuze conhecia muito bem, e o Guattari, seu parceiro, não sei se melhor ainda, mas conhecia provavelmente tão bem quanto, o sistema e a organização da conceitografia lacaniana, né? Não é um debate certamente desinformado de uma parte em relação à outra, mas eu tenho a impressão de que o que ficou desinformado foi essa espécie de vício preguiçoso, né? Uma repetição preguiçosa no que diz respeito, sei lá, parece muito fácil dizer, bom, mas isso daqui é uma crítica à subjetividade edípica, isso daqui é a herança da família, logo, enfim, precisamos revisitar, né? Criar todo um outro sistema de conceitos. Eu acho que esse debate está muito viciado e pouco atento à interlocução que houve entre o Deleuze e o Lacan no final dos anos 60 e no começo dos anos 70. Essa interlocução houve, o Lacan cita, o Seminário 16 está lá, mas não sei o que houve que ficou pouco estabelecida, né, em termos de discurso. É um encaminhamento que eu colocaria para a questão, assim, acho que antes de decidir a respeito de como responder a essa crítica, ou que coordenadas haveriam no Lacan, é resituar o debate Deleuze-Lacan. O que a gente está falando, né? Porque exatamente um contra o outro. Não é exatamente assim que a coisa funciona. O Antiédipo é uma crítica frontal, direta. Mas o Deleuze é mais que o Antiédipo. Então, vamos a ele. Eu não sei que eu não concordaria, Rafael, que é uma crítica fatal, né? O Antiédipo, às vezes alguém pega as ideias lá do Deleuze e diz, não, a psicanálise está sendo questionada, olha só, isso aqui foi então um abalo. Isso é próprio de toda marcha científica, né? O que não é científico é você dizer, não, Freud estava certo, porque eu defendo 3 ensaios até hoje, porque isso é ideologia, isso é dogmatismo, né? Qualquer campo, ele funciona pela sua capacidade de levantar perguntas e questões e objeções e críticas, né? O que me parece acontecer nessa risada é mais ou menos assim, em vez de criticar o conjunto do campo, né, que muitas vezes não segue essa conversa, não está muito atento a isso, então aí nós vamos para efeitos de discurso,
Né? Efeitos de discurso em que muitos psicanalistas praticam edipianização e advogam, vamos dizer assim, um certo entendimento de família, né, naturalizado, essencializado e etc. Mas isso não é crítica, vamos dizer assim, à psicanálise. Isso é crítica à psicanálise, vamos dizer assim, mal feita, né? É o mesmo que criticar a medicina porque o cara lá no Xingu, ele não tem a bandagem, daí ele não faz aquele procedimento correto. Olha só que imbecil, essa medicina que... Não, é um pouco assim, pegar um argumento fino de laboratório, etc., e usá-lo para atacar práticas sociais, vamos dizer assim, disseminativas da psicanálise, que me parece uma coisa muito interessante, mas a hora que você começa a praticar a psicanálise em escala de massa, você vai ter, de fato, efeitos iatrogênicos, não tem dúvida. Agora, é um pouco assim, então tem a antifilosofia, Nietzsche, Pascal, sofista. A antifilosofia é uma coisa que é a antifilosofia, né? Tem a filosofia e tem outra coisa que é a antifilosofia, bobagem. Nietzsche é autor da filosofia. A antifilosofia faz parte da filosofia, né? Assim como o antiético faz parte da psicanálise. É uma conversa, vamos dizer assim, interna, em que precisa ler, precisa responder, né? Então aí vamos ver o que tem ali, uma crítica ao binarismo herdado do Saussure. Ok, Derrida levou essa crítica mais adiante. Lacan nunca ouviu falar disso. Lacan nunca pensou os problemas de simetria, nunca voltou de Saussure para os estoicos, nunca inventou a teoria da letra para tentar resolver isso. Lacan jamais leu Joyce. Lacan não precisou dos nós borromianos para tentar sair do falocentrismo e do logocentrismo. Isso é ridículo, né? É desleal, é bater por trás. Que ele não tenha dado as melhores respostas, tudo bem. Mas dizer que então está valendo isso, que Judith Butler critica o binarismo, com razão. E o Lacan também critica o binarismo. É uma pergunta comum, interessante. Muito bem que fez essa aplicação, porque a gente precisa estar advertido a isso, né? Mas ele importou do Lévi-Strauss certa identificação entre o sistema de aliança e o sistema da sexualidade, e essa soldagem não funciona porque a teoria do Lévi-Strauss está equivocada e ela leva a uma reificação da família nuclear e etc. E a psicanálise fez essa montagem. Perfeito! Então vamos ver quem é que continuou o Lévi-Strauss, vamos mostrar, isso Lacan faz, que a psicanálise não está baseada num único mito, que é o mito de Édipo. O Freud inventa um mito complementar, que é totem e tabu, e depois a gente tem um outro mito que é Moisés e o monoteísmo. Será que é um mito? Não sabemos. E depois você tem a teoria da sexuação, que a gente não sabe direito qual é que seria o mito correlato desse aspecto da teoria, né? Então dizer... porque ele pegou a coisa do Lévi-Strauss e aplicou a psicanálise, Lévi-Strauss está errado, a psicanálise está errado, é muito pouco, é como se a gente não tivesse lido, ninguém leu o Antiédipo, de 73 até agora, né? É coisa de província isso. O cara chega, acha que tem uma coisa nova aqui. Eu vou falar Antiédipo. Legal, o Antiédipo está com a gente há 20 anos, estamos pensando em cima, é um grande livro e que teve boas respostas. Algumas melhores, outras piores, mas imaginar que a questão do Édipo, ela vamos dizer assim, permanece no estado em que Deleuze e Guattari fizeram essa brilhante crítica, e anacronismo de quem quer não, é como o Ivan Esquerdo, vai a público dizer a psicanálise morreu, porque agora nós, com a nossa neurociência, fazemos ressignificações cerebrais. Não tem cabimento, né? É como pegar, por exemplo, tem várias correntes dentro das neurociências, né? Algumas mais cognitivistas, outras pensam com a teoria da rede, e daí você diz, é uma conversa, tem de tudo ali. Você diz, não, mas é que esta aqui, ela não funciona. Por quê? Porque ela tem uma outra crítica aqui, que pensa de outro jeito. Isso é falta de entendimento de como funciona o debate científico, acadêmico, o debate realmente de ideias, né?
No plano político, aí sim, aí a questão tem um outro desdobramento interessante também, muito válido. Né? Eu não disse crítica fatal, eu disse crítica frontal. A gente concorda. Bom. A crítica frontal do desejo como falta, ela é frontal de direto. Sim, mas fatal, certo? Estou de acordo, né? Enfim, ela rende até hoje, não é por acaso que a gente está falando, mas precisa estar melhor esquadrinhada, na minha opinião. A gente fala sempre nos diálogos possíveis, né? Então, com a filosofia, com a sociologia, com a literatura, né? Quais seriam os diálogos impossíveis? Nossa neurociência, questão de identidade de gênero, né? Que, por exemplo, as pessoas que estudam a identidade de gênero dizem que é sempre muito difícil ter uma discussão com psicanalistas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Se os diálogos impossíveis com a psicanálise seria também um dos problemas cruciais. Uma lança, das universitários. É porque muitos dos diálogos... Ótima pergunta. Muitos dos diálogos que eu considerei nos últimos tempos impossíveis têm se mostrado possíveis, né? Nos últimos tempos, né? E eu não entendo o diálogo como concordância, né? Eu também acho que não devemos chegar a uma espécie de consenso pacífico, né? Diálogo, uma maneira de dialogar pode ser a confrontação, né? E isso não o torna impossível, né? Eu sempre lembro aquela conversa do Karl Appel, né? O linguista, com o Derrida. Derrida tinha feito uma exposição, enfim, uma longa exposição. No final da exposição ele chega à conclusão e fala: então, como tudo isso concluo, a comunicação é impossível. E o Karl Appel responde: concordo plenamente. E o Derrida, que é outra época brilhante, fala assim: então acho que eu me expressei mal. Né? Quer dizer, tem algo aí desse impossível que não necessariamente precisa ser consensual. Né? Agora, bom, de fato eu tenho ficado muito surpreso com o que eu tenho lido a respeito das discussões sobre teoria de gênero. Tenho ficado bastante impressionado com o que eu tenho lido também a respeito da discussão entre psicanálise e ciência nos últimos tempos. O que tem se defrontado a respeito disso que o Christian trouxe a respeito da validação. Me lembro especialmente do texto de um grande amigo, Paulo Bier, que se debruçou sobre a questão da validação, né, nesse diálogo com a psicanálise e a ciência. Talvez tenha sido um dos que eu tinha pensado há uns anos atrás, que isso daí não vai rolar. Talvez por uma espécie de vício, né, de que, lembro, por exemplo, daquela experiência que o Edward Glover fez, que o Lacan também comenta, né, como se a compreensão do que caracteriza a psicanálise fosse... ele faz uma espécie de inventário, né? O que caracteriza a psicanálise é, por exemplo, o psicanalista que não recebe presente, ou como o psicanalista abre a porta, ou como se veste, né? Paga a sessão que não vai. Paga a sessão que não vai, né? Como se isso fosse uma espécie de critério de validação, como se daí pudéssemos extrair um critério de validação sem enfrentar a questão de validação frontalmente, né? Então, mesmo esse enfrentamento das questões tem me parecido mais na ordem do possível do que do impossível. Eu realmente teria que pensar. Eu acho, enfim, uma coisa que me ocorre do que seria da ordem do impossível seria uma espécie de... Não saberia como dizer, eu vou falar meio em voz alta porque eu estou pensando agora, assim, mas uma espécie de recurso que às vezes a gente vê que é uma espécie de esteticização dos conceitos, né? Quase como se a conceitografia psicanalítica, estou tratando Freud e Lacan de uma maneira pareada aqui, quase como se os conceitos tivessem em si uma espécie de performance estética, né? E assim você conseguiria manejá-los de uma maneira a torná-los incompreensíveis, né?
eu acho que essa incompreensibilidade no horizonte de uma tentativa de estetização dos conceitos, de uma espécie de ausência de lealdade e de rigor, que muitas vezes está nesse horizonte do fazer arte com conceitos, isso me parece absolutamente impossível. Acho que seria um ponto que eu manteria como impossível. Todos os outros estão me convencendo de que são possíveis, então preciso rever essa questão. O que é o ponto impossível de estetizar os conceitos? Isso? É uma coisa que a gente vê, assim, por exemplo, eu não sei, é uma impressão geral que eu tenho de que seria possível fazer, quase como a maneira do interesse da psicanálise pela arte, uma espécie de estetização da conceitografia psicanalítica. É quase como uma espécie de efeito, aí já estou colocando a crítica, né, e na crítica penso na impossibilidade, é quase como se quisesse joycianizar Lacan, ou claricianizar Lacan, nada contra esses autores, obviamente, mas é quase como uma espécie de efeito de um deslumbramento, né, que só faz a coisa patinar por si mesmo, ao invés de tentar entender por que, afinal de contas, cada autor se defrontou e quis saber, né, o que estava acontecendo, o que interessou, por exemplo, Lacan ler Joyce no Seminário 23, ou mesmo antes, Marguerite Duras e tal, e não Duras-cizar ou joycianizar o Lacan, fazer com que eles pudessem falar mais ou menos uma mesma língua partilhada. Essa língua partilhada me parece impossível. Não sei se eu estou me fazendo muito claro, talvez isso só seria... Eu mesmo teria que pensar, aí sim talvez escrever sobre, mas esse me parece um recurso que está mais na ordem do deslumbramento do que da ordem do rigor. É um apontamento. Esvaziamento? Oi? Pensa na palavra esvaziamento? Esvaziamento... Esse deslumbramento que você diz é assim que eu estou escutando, pelo menos. Como se fosse um esvaziamento mesmo. Não tem como discutir porque... Isso, Vai pra onde? Veja que não é da ordem da resposta da realidade, então você me compreendeu mal. É porque não haveria sequer algum tipo de compreensão refutável possível. Daí o diálogo é impossível, né? Digamos, a estetização do conceito de psicanálise forma textos narcísicos. E aí não tem o que fazer, né? O sabonete escorregadio, você pegou ele já não está mais lá. Isso é um diálogo impossível. Na minha opinião, nada contra a estética, pelo amor de Deus, né? Mas acho que vocês entenderam, espero que tenham entendido o que eu queria dizer. Eu não compreendi, mas concordo perfeitamente. Não, eu concordo mesmo. Eu estava pensando numa resposta desse tipo, porque teoria de gênero é difícil pra caramba. Não é com a gente que é difícil conversar. É difícil, por quê? Porque é uma concepção teórica, epistemológica e ética feita para desmontar outros discursos, né? Não para se aliar a outros discursos, especialmente a quarta onda, a terceira onda, enfim. O feminismo, de certa forma, se define como uma reação crítica a os discursos que são os discursos de poder, qualquer que seja, né? E a psicanálise, nesse sentido, na nossa cultura, na nossa época, está associada com uma posição em que vai ser difícil, né? Porque por motivos estruturais na conversa. Mas, por outro lado, a conversa flui de braçada, né? Eu oriento 2, 3 teses, o pessoal, Patrícia Porchat, um monte de gente super interessante, Bia Santos, gente por todo lado, assim, pensando, né, teoria de gênero junto com psicanálise, e o diálogo é difícil, mas muito interessante. Não tá longe de ser impossível, assim, não dá para conversar e etc. Aliás, não. Justamente por quê? Porque a gente tenta dizer para a teoria de gênero que, na verdade, um dia a gente foi exatamente isso. Um contradiscurso, um contrapoder. É uma coisa feita para desconstruir as posições androcêntricas, patriarcais e assim por diante. Conversa tensa e etc. Com a neurociência também.
o problema da neurociência são os neurocientistas. Né? A neurociência é uma coisa incrivelmente interessante. Fizeram um encontro, acho que 2 anos, na África do Sul, juntaram psicanalistas do mundo inteiro e neurocientistas. E ficaram lá fechados em Stellenbosch, incrível aquele lugar, entre as montanhas, para tipo assim, vamos conversar. Né? Tava Mark Solms, estava o pessoal, o Philip Van Hoyt, o Jonathan Lear, se não me engano. Gente, tá pesado. E sai de lá coisas muito interessantes, do tipo assim, olha, a psicanálise ajuda muito mais eu tratar o paciente com Alzheimer do que eu como neurologista, com os meus medicamentos ajudam um problema que seria assim da alçada psicanalítica. Né? E também um diálogo bom acontece quando você tem uma diferença boa. Né? Basta você admitir que a neurociência é uma teoria sobre o cérebro. Psicanálise é uma prática para curar pela palavra. Kandel, o prêmio Nobel de Medicina com os estudos sobre memória, dizia que o método psicanalítico é o que melhor tem para curar, ajudar as pessoas. Agora, como eles fundamentam isso? Não sabe. Então tem uma discussão teórica muito interessante, promissora, e que não precisa ir para essas coisas ridículas do tipo, então, neurociência, neuropsicanálise, vamos nos casar. Você pode namorar a pessoa, dar uns beijos e tal, não precisa de altar, não precisa de vamos assinar e daí agora a gente está junto para sempre. Isso é meio velho, né? Conversa boa com as neurociências. Se a gente consegue passar esse nível assim, caricatural, né? Que no fundo você fica pensando assim, meio mercadológico, meio retórico, a gente quer se justificar, quer dizer alguma coisa que cause polêmica no jornal. Eu também sei fazer isso aí. A gente também brinca e etc, mas não pode levar a sério e imaginar que então nós somos inimigos. Né? Isso, ou inimigos, ou que existe uma impossibilidade estrutural, que uma coisa que você não conversa. É difícil. E eu iria para essa saída que o Rafael apontou, né? O diálogo impossível é entre os psicanalistas. Esse é monólogo. E esse é muito difícil a gente não ter a posição comprada, o cara sabe o que você leu, quem foi seu analista, quem foi seu supervisor, e ele detesta esses caras, e é impossível, porque na verdade você é um traidor. E o mais difícil, olha que eu amo por tudo que eu tenho lugar, o mais difícil é jogar em casa. É uma bomboneira, toda vez. Os caras jogando contra, enfim, né? E o Lacan tinha essa ideia, né? Como é que é? Não tem grupo de psicanalista, é um por um, é cada um por um. Aí tem uma diferença tão radical que termina nessa estetização, né? Quem canta mais bonito. Isso é bonito, mas isso não é diálogo. Né? Isso é cantoria. Eu prefiro o Rafael cantando João Bosco. Uma outra questão que vira e mexe são a questão dos novos sintomas contemporâneos. Né? Realmente existem esses novos sintomas contemporâneos? Que seria anorexia, bulimia, fobia? Vocês falassem um pouquinho sobre isso foi um problema crucial. Isso brasileiro, né? A gente pega aí a produção dos anos 95 até 2005, foram 10 anos em que a gente teve coisas como um projeto gigantesco chamado Psicopatologia Fundamental. A gente teve um conjunto de bons livros, né, tentando responder essa questão. Né? A gente lá no LatexFIP com a vantagem do recuo histórico, essa questão está mudando de figura, você percebe que essa agitação toda, essa controvérsia, ela tinha que ver com um outro movimento que chega à psicanálise com um certo retardo, né? Um delay. Né?
que é a substituição e o expurgo das categorias diagnósticas psicanalíticas pelo DSM a partir do DSM-3 de 1982, se não me engano, né? Em que a psicanálise disse, não quero saber disso, porque isso é psiquiatria, não me importa, né? Eu vou trabalhar com as minhas categorias. E lá nos anos 90 descobriu que não podia, que isso aí ia custar muito caro, né? Que a gente ia ser excluído dos planos de saúde, que a gente não ia conseguir mais justificar com uma prática de tratamento. Muita gente diz isso, larga, que isso é um pecado de juventude do Freud, esse negócio é medicina. Nós fazemos outra coisa, fazemos literatura. Não tem diagnóstico na psicanálise. Muita gente, vamos dizer assim, boa, o que dava bom diálogo, defende coisas desse tipo, né? Por quê? Um certo assim, anacronismo com a capacidade de renovar a sensibilidade psicanalítica a modulações na forma de sofrimento. Tem um problema. Não é o que parece, né? Não é que a gente não consegue fazer frente à bulimia, ao toque, as redefinições operacionalizadas de sintomas, né? É que a maneira de sofrer muda. E a maneira de sofrer muda também em função da oferta de tratamento que existe para ela. Na hora que você diz, tem uma coisa que chama assim, e eu curo, a chance de aparecer é incrível. Eu nunca vi isso, mas eu acho que eu tenho esse negócio aí. Está combinando comigo esse negócio. Ou seja, a oferta, ela cria, ela oferece, vamos dizer assim, material narrativo, ela oferece gramáticas de reconhecimento, ela oferece uma série de coisas que modulam os modos de sofrer, né? Acho que a psicanálise ela é muito lenta na resposta teórica a isso, e que pode ser, eu acho que na prática as coisas se passam de outra maneira, mas na teoria ela é ainda muito... Neurose, psicose e perversão, tem uma quarta estrutura ou não tem? Não é que seja falso, é que isso não capta essas transformações que são importantes, que requerem manejos às vezes diferentes, que expressam modalidades de transferência diferentes, né? Então, daí, quando isso é captado, isso vira assim, precisamos nos renovar. A renovação já foi faz tempo. Você que não estava pensando ela direito, né? O up-to-date. Né? Como, no fundo, na vida prática acontece assim. Interessante, né? Porque acho que apontaria algo parecido, né? Você falou da proposta de psicopatologia fundamental, né? do Pierre Fedidat, que tinha uma intuição que era bastante... Acho que tem duas maneiras de dizer a respeito disso, né? Uma primeira que era essa proposta, né, que aliava um tipo de tradição em psicopatologia que não sei por que raios acabou se perdendo aí do campo de visão dos psicanalistas, que é a psicopatologia fenomenológica, né? Enfim, é de onde vem, né, o Jaspers em 17, nasce dali, mas eu não sei por que exatamente ao longo da história os psicanalistas foram lendo menos Minkowski, menos Binswanger, menos autores. O Binswanger, enfim, que estava em diálogo direto com o Freud o tempo todo. Lendo menos psicopatologia geral. Lendo menos psicopatologia geral, né, nesse sentido. E ele se aliava justamente, né, o Fedidat, recuperar essa tradição dessa psicopatologia com a psicanálise e com a filosofia, né. Eu acho que tem algo desse espírito que precisaria ser recuperado para a gente poder pensar em novos sintomas e também dando continuidade para o que disse o Christian, a respeito dessa espécie de lentidão da resposta da psicanálise. Aqui talvez tenha, se revele o lado mais latesfip da coisa, como também as psicopatologias não são, no final das contas, respostas a certas restrições, a resistências, a normatizações do campo social, né? Por que as nossas respostas são tão lentas a, por exemplo, a propagação infinita de uma ideia, sei lá, em torno do pânico, né, que seria um novo sintoma, sem que a gente pense, e aí citaria o Vladimir, o medo como um afeto político central, né, onde a nossa psicopatologia
se torna incapaz ou se torna cega em relação a essas determinações e normatizações oriundas do campo social, que faz com que a gente perceba qualquer novidade como oferta, né? Nós não historicizamos a nossa psicopatologia, nós não dialogamos com os nossos pares, por exemplo, estou falando da psicopatologia fenomenológica, há outras, nós não dialogamos nem com os nossos ímpares, né? Os atuais DSMs, é mais fácil criticar do que ler, e acho que a grande questão é nós não dialogamos muito com o campo social. Eu vejo aqui na plateia alunas minhas de psicopatologia estão aqui. E eu enfatizo isso, né, reiteradamente nas minhas aulas de psicopatologia. Como a gente precisa manter esse ponto, né, da leitura, o ângulo social, para pensar a psicopatologia mesmo. Né? Senão o novo, não que eles não existam, os novos sintomas, mas eu sempre suspeito muito da associação entre novidade e oferta. Novidade e oferta enfim, tem sempre uma indústria farmacêutica ali de urubu esperando aparecer, né, alguma coisa para capturar e chamar de sua. Bom, é o que eu teria a dizer. Vocês estão tão quietinhos hoje. Helena, de acordo com toda essa... Não. Claro. Pensando na questão dos novos sintomas, ou os chamados novos sintomas, como vocês percebem a chamada medicalização social, escolar, e a também mencionada judicialização como embates aí com a psicanálise? Você levantou a mão. Tá. Se cortou, né? A respeito da medicalização, enquanto eu falo da medicalização, vou pensar na justiça, vou tentar fazer um duplo movimento aqui. Eu acho que é uma hipótese, assim, mas que os novos sintomas, as novas psicopatologias mais suscetíveis à farmacologização do sofrimento são as que menos têm lastro histórico. Entendem? As que aparecem mais do nada, né, talvez sejam os maiores sintomas de uma norma social que está circulando, está sendo imposta, enfim, dinheiro enquanto norma nesse sentido, né, que vai veiculando, propagando, inventando, né, sintomas, e é muito curioso, porque talvez estou sendo bem Foucaultiano aqui, mas talvez o melhor antídoto contra isso seja a própria história da psicopatologia, a própria história da psicanálise, porque se não tem lastro, vira produto, né? Produto a ser consumido. Aí entra num espectro aí de consumo mesmo, né? De consumo de medicações, ou mesmo de consumo de nomes para modos de sofrer, que gira em outra lógica que não tem nada a ver com clínica, provavelmente, né? A respeito da judicialização, eu vou passar para o Cristiano, vou pensando, depois eu volto. Eu acho que vai ter realmente um choque forte nessas duas questões, e que você coloca muito bem, elas estão cada vez mais se alinhando, né? Então, hoje nos Estados Unidos é frequente que a criança não entre na escola se não tiver com o seu metilfenidato em dia, né? Tudo bem, você não é obrigado a tomar, só que se não tomar, não entra. E temos aqui uma garantia jurídica de que isso tem que ser feito, porque senão aumenta o risco para as outras crianças. Se aconteceu alguma coisa, ela mordeu o outro e etc., eu estou prevenindo porque você está bioquimicamente garantido. Essa montagem, ela está se anunciando e ela vai incorporar a racionalidade securitária, né? Então, você não precisa tomar, mas se você não estiver tomando, não vai dirigir, não vai prestar o concurso, não vai poder bater o seu cartão de ponto, não vai entrar no shopping center, né? Quer dizer, a gente vai ter
uma versão, vamos dizer assim, da lógica de condomínio com essa montagem, né, da medicação junto com a judicialização. Eu acho que o ponto crucial aí, mais teórico, diz respeito a um embate entre hermenêutica de si, com relação ao sofrimento, ou heterodeclaração. Quer dizer, uma coisa é você usar a medicação ou substâncias assemelhadas, porque a gente está entrando numa nebulosa em que a mediação mental, vamos chamar assim, ela está sendo assumida como norma social, né? Então, pode ser com o clonazepam, mas pode ser com a maconha, pode ser que vai ser liberada, muito felizmente, mas pode ser com uísque, pode ser com uma espécie de, vamos voltar todos a sermos, vamos dizer assim, alquimistas de nós mesmos, né? Alquimia era isso, é uma química própria, sua, que você vai montando e que eventualmente te coloca numa certa posição no mundo, né? Bom, mas projetando uma evolução desse tipo, a gente vai ter um confronto entre o sofrimento e na sua relação com o sintoma, fronteira difícil, ele vai depender de quem o sofre, ou vamos ter administradores, vamos ter o outro que vai ser capaz de dizer, eu sei mais sobre o seu sofrimento do que você mesmo. Então não importa muito o que você diga que está acontecendo, porque esse é o ponto em que a psiquiatria vai se tornar medicina, mesmo, né? Ou seja, um ramo da neurologia. Você cala a boca, você é um informante e eu olho para os seus sintomas e vejo os marcadores biológicos e ajusto as coisas em relação a isso. Você não precisa mais falar e o que você tem a dizer sobre o que você sofre não tem mais relação com o que vai se fazer com esse sofrimento, né? Se isso acontecer, né, e do outro lado você tem a psicanálise, mas não só, e todas as outras forças que dizem, olha, a autodeclaração. O caso do transgênero, ele é uma fronteira, sabe, antecipada, né, do que vai acontecer daqui para frente. Porque veja, o transgênero, você tem todo o problema jurídico, redesignação, hormônio de cirurgia e etc. Você tem o problema psicológico, psiquiátrico, e você tem o ponto crucial da autodeclaração. Eu sou um homem, meu corpo não se ajusta a isso. Eu sou uma mulher, meu corpo não diz isso. Se ajustar o meu corpo ao que eu declaro, e não o contrário. Norma social. Exatamente, norma social, etc. É uma questão muito assim, intricada, talvez não tantos casos assim, mas ela é simbólica. A gente discute tanto porque ela está dizendo, olha, gente, vão vir outros desse tipo, desse caso, desse gênero, literalmente. Só para aproveitando que você falou sobre eu falo que você tem, você que... A questão da singularidade do sujeito não leva a sofrer, a psicanálise sofrer preconceito, esse preconceito de outra ciência, ou chamado de outra ciência, de outros campos de saber? Sim. Sim, é que isso está no pacote, né? Quer dizer, quando a gente fala em ética da psicanálise, quando a gente fala neste método de tratamento das afecções mentais, a gente fala quando a gente diz o poder está na palavra, não está em outra coisa, não está no código jurídico, não está nas razões de Estado, está na palavra em primeira pessoa, né, em ato em presença, né? Isso é muito, acho que a gente perde essa dimensão de quanto isso é revolucionário, quando isso não tem mais espaço no mundo e ao mesmo tempo isso se torna um produto de altíssimo valor, né? Porque a gente trata as pessoas sem que elas sejam contadas como uma pessoa do tipo A, ou do tipo B, ou do tipo C. Ou seja, uma forma de falar a singularidade, né? Eu não posso me identificar, não posso ser tomado, nem deixar que o outro faça, com eu mesmo no tipo no qual eu me incluo. Isso é um negócio que cria problemas de todo tipo, né?
Recentemente estava em Curitiba, em uma conferência com a turma do Moro, né? Não com a própria, mas com os tais, os juízes. E a discussão era exatamente essa, que o direito ele segue numa direção de não singularização, mas de particularização, né? De segmentação absoluta, de caso em cima de caso, a discussão sobre as medicações de alta complexidade, né? No fundo, vai ser o direito, vamos assim, tendo que dar uma opinião sobre este caso. Só tem 2 no mundo. Tem um aqui e o outro lá na Nova Zelândia. E o que eu faço com esse? Né? Quer dizer, mas isso não é bem a singularidade da psicanálise. Mas é um exemplo, né, análogo do que a gente faz quando a gente não tem mais pessoas tipo. Você só tem esta pessoa. Eu não sei se... enfim, estou acompanhando aqui um pouco a partir do que o Christian está dizendo a respeito da questão da singularidade, mas eu não sei se eu entendi. Você pensa que a ideia é que a singularidade pode ser alvo de uma espécie de crítica dos campos externos? Dos campos de saber, exatamente por estar... embora haja uma teoria psicanalítica, ali no consultório é o sujeito enquanto, né, singular e o analista e ele, enquanto que as outras ciências querem medicar, querem falar, eu tenho saber, você vai me ouvir. O que eu tenho a dizer para você, enquanto que no divã, o analista está ali para escutar o que o sujeito vai dizer. E a partir dali, saber qual é o sintoma e qual é o caminho que vai se seguir a partir dali com ele, né? Tanto que na psiquiatria, por exemplo, isso não existe, né? A medicação, pronto, acabou. E aí vem a minha pergunta para o Christian sobre a crítica que vem dos outros campos de saber para a psicanálise. Ou seja, a psicanálise tem uma teoria, mas não tem uma aplicação ampla, uma aplicação para todo mundo, ou seja, a receita. O tipo. O psiquiatra tem a receita, nós não temos a receita. Porque a receita que vai dar sou eu mesmo enquanto analisante. Tá, deu uma clareada. Ao mesmo tempo, eu também fico me perguntando, queremos uma receita, né? Não que não queiramos, em nossos conceitos, em nossa psicopatologia, elementos de pretensão universal, vamos chamar assim, né? Não que nós não queiramos, aí, a partir da abstração da escuta das singularidades, promover um universal que organize o nosso campo, enfim, a nossa sintomatologia, a nossa nosografia. Queremos isso, né? De alguma maneira, mas a receita, enfim, me dá um certo incômodo se a gente pensar que a maneira de responder à crítica é criar uma receita tal como nos é exigida, né? Penso que não. Enfim, eu acho que pensamos todos, no final das contas, né? Talvez esteja chovendo um pouco no molhado. Mas só para sublinhar que não seria criar uma receita, uma espécie de protocolo, de cartilha, que nos fará, acho que aí voltamos ao plano da validação, né, que o Christian estava colocando tão bem, né, na validação não destinada à construção de uma cartilha, ao contrário, né, mas que nos faça, no final das contas, ter uma espécie de lastro ou de legitimidade quanto à discussão de políticas públicas, quanto à entrada, não no sentido a entrada no Estado para ser submetido a ele, como se ele fosse legislar sobre a nossa profissão, né? Mas de fazer com que a psicanálise chegasse, fazer com que a psicanálise possa chegar em outros lugares. Se algo da ordem da linguagem, da validação, que o nosso interlocutor está exigindo, nesse sentido me parece que é interessante que a gente responda desde essa ordem, não para criar nenhuma espécie de cartilha de receita. Mas estou de acordo com o Christian, estou de acordo com o Paulo Bier, que eu também mencionei, temos que nos haver com esse debate, eu acho que sim. Você falou, não queremos a universalização, né?
Na verdade, assim, eu estou pensando, tem muitas coisas de tudo que vocês falaram que é muito legal, e estou pensando, tem um monte de peças soltas na minha cabeça sobre todo o debate. Do inconsciente na favela, enfim, em qualquer outro lugar. Eu lembro da fala do Lacan de que existe, perguntou para ele nos Estados Unidos, se existe inconsciente fora da psicanálise. Não dá para saber, né? Ele faz uma brincadeira desse tipo, fora do consultório. Se não tiver alguém que olhe, sei lá. Estou pensando nas contraindicações da técnica ativa do Ferenczi. Quer dizer, uma série, a Klein também faz contraindicações ao tratamento psicanalítico. Estabelecem toda uma série enfim, aí está relacionada a toda a patologia. Mas eu estou mais me puxando alguma coisa do tipo dos intraduzíveis da Bárbara Cassan. Com ela que eu estou em mente, em que medida isso seria um problema da psicanálise? Vamos lá. Se uma leitura Foucaultiana nos interessa também, se queremos, lógico, eu gosto muito da ideia, vamos debater os universais, mas se nos interessa, em que medida nos interessa? Porque a relação que a Bárbara Cassan estabelece entre o discurso analítico, até pela ética, inclusive, com o discurso sofista, com a retórica, inclusive, né? E nesse sentido, que é um discurso que está há muito tempo por aí e que, num certo sentido, ele também não vai desaparecer. É uma modalidade, é um laço, é uma modalidade e que recorre à humanidade de uma certa maneira, ela está sempre presente, inclusive por essa questão da singularidade e talvez por esse intraduzível também. E não sei, só estou tentando soltar um pouco do que me perpassou e ver aqui. Curioso você mencionar isso, porque justamente no seminário dos problemas cruciais, né, na psicanálise, o Lacan tem essa ideia de que o psicanalista é a presença do sofista em nossa época. Né? Então, o que ele estaria querendo se referir com isso? Né? É um distanciamento em relação ao discurso da filosofia, com o discurso do mestre, dá voltas na coisa e chega nessa ideia do simulacro, né? De que o psicanalista ele vende simulacros, ele cria simulacros, né? Como talvez os primeiros sofistas e a teoria da linguagem, né? que eles teórica e praticamente levavam em conta. Eu só faria uma ponderação com relação a como esse debate, essa posição, né? Ela não é excludente em relação à aspiração universalista da psicanálise. Que quando a gente fala do singular, que a gente dá as voltas com o bom este, e que é irredutível, e que isso cria problemas, justificação científica, prática, e etc., isso seria trivial se a gente, ao mesmo tempo, não tivesse uma fortíssima aspiração de universalidade. Universalidade fraturada. Né? Acho que quem pegou bem as implicações da ideia de uma teoria do sujeito como a psicanálise, mas não exclusivamente a psicanálise, foi Alain Badiou. Ele diz, olha, se a gente quer uma nova teoria do sujeito, uma teoria do sujeito que funcione para esse momento, a gente tem que incluir a ideia que não queremos ficar defendendo um particular, que não queremos ficar fechados no particular. Né? Às vezes eu vejo assim, as pessoas dizem, não, mas isso é a ética da psicanálise. É a ética da psicanálise, dos psicanalistas, mas a graça disso é que isso não é uma ética de uma seita, isso não é o que a gente convencionou, assim, que a gente acredita junto. Ela é uma ética universalista, né? É uma ética que não vale para todos no sentido coercitivo normativo, mas que ela ambiciona um universal que ainda não pode ser completamente enunciado. Ela conta com isso. Né? Ela não é, como acho que esse seria, vamos dizer assim, uma das patologias do discurso estético. Né? Ele não pretende, ou pelo menos um certo discurso estético, não pretende alcançar essa universalidade. A gente quer as duas, a gente quer o singular, mas o singular é efeito contingencial da tensão entre o universal e o particular. Né? A gente está numa briga, vamos dizer assim, onde frequentemente, e isso a gente acaba criando inimigos desnecessários, quando a gente, vamos dizer assim, confunde o singular com o particular e simplesmente se fecha. Aliás, é assim que a maior parte dos seres vivos
olha para a psicanálise e diz, esses caras estão fechados em si mesmos. Por algum motivo. Eu não consigo entrar na conversa. Eles não conversam muito entre si, estão sempre se defendendo. Tem umas coisas lá que a gente abre o livro e não entende nada, eles estão fechados. E essa é uma percepção que tem a ver com esse equívoco, de achar que a psicanálise ela não tem, como o Freud tinha. O Freud é iluminista e o Lacan também. Você pega no discurso. Mas a nossa atitude, vamos dizer assim, discursiva na polis não é predominantemente essa. Né? É uma atitude frequentemente penalizada, punida, por ser assim. Nós somos um grupo que estamos defendendo outros grupos. Isso é pouco. Isso é verdade, mas é muito pouco. Perto dos que nos antecederam, que queriam coisas como, vamos escrever na ciência. O que interessava a Lacan e Freud na ciência não é porque não vão ter bolsa da CAPES, do CNPq, é porque está em jogo, bom, se inscrever no Universal. Né? O inconsciente não é uma coisa que dá em cabeça de histérica, que está, enfim, de mal com a vida. O inconsciente é uma coisa que nos toca a todos. Né? Quer dizer, tem uma certa plataforma política e ética envolvida nisso e que a gente muito facilmente renuncia. Psicanálise é para nós. Só complementando rapidinho, e concordando com o Christian, penso que a aspiração universalista da psicanálise, para ligar um pouco ao que você comentou da leitura Foucaultiana, a aspiração universalista talvez seja uma das formas mais produtivas de contrapoder que a psicanálise pode oferecer. Porque você imagine digamos assim, uma espécie de prática clínica que se voltasse inteiramente, absolutamente, a aspectos da singularidade, da particularidade subjetiva, né? Seria uma espécie de psicologismo, né? Muito distante de qualquer ética, como o Christian está evocando, como Lacan evoca no Seminário 7, estaria distante de qualquer aspecto psicanalítico, né? E talvez seria uma espécie de rogerianismo mal feito, né? A ideologia do encontro, não é isso, né? Tipo, quer dizer, quando o Christian fala o nosso universal, a gente vai se aproximando, ele é um universal fraturado, né? Mas não é uma recusa a essa universalidade, né? ao universalismo pretendido da psicanálise. Pelo contrário, eu acho que ele é uma das formas de sustentar autenticamente uma praxis para que ela não seduza, como é comum na história dos homens, ao exercício de poder. Né? Essa é a frase do Lacan. Gente, então se não temos mais perguntas, eu queria agradecer muito, Christian.